Oi, gente, boa tarde. Às vezes no final nunca sobra tempo pra gente terminar de falar as coisas, então só pra lembrar vocês, né, mais um resenha na real e a gente tem feito sempre agora às terças e às quintas, às 13h30, às 3 horas da tarde, né, 15 horas. Também já aviso vocês que, pra quem não sabe, eu tenho 2 filhos, né, e hoje eu tô sem pai. Então, o Bernardo tá dormindo. O Bernardo tem 1 ano e 10 meses. E se ele acordar, eu vou ter que dar uma saidinha e voltar. Talvez eu tenha alguma companhia durante a nossa resenha, tá bem? Então, a gente segue aí com o tema que é a área, né, que eu gosto, que é música, que é onde eu atuo também. E a gente vai ter hoje uma convidada super especial lá de Curitiba. Conheci ela bem pequenininha, né? Pequenininha, bem mais jovem, né? Ela é mais jovem que eu. E agora ela já tá adulta, tá formada, tá trabalhando. Então eu vou convidar a Lindsay para fazer parte, né, do nosso resenha na real hoje, tá bom? Deixa eu chamar ela aqui. Tu quer aparecer, tu vem aqui, filha, tá todo mundo te vendo. Lindsay, vamos achar ela aqui agora, para eu chamar ela. Essa aqui é uma das minhas companheiras. Oi, Oi, tudo bom? tudo? Quem que tá aí? Diz oi, filha. Oi! Ai, que princesa. Né? Tá, não Uhum. fica aqui quietinha ou tu espera ali. Eu tô hoje acompanhada. O Bernardo tá dormindo. Se ele acordar, eu vou ter que ir lá. Sim, tranquila. Mas faz parte. Quem tem filho é isso aí. Isso Logo, logo vamos descobrir o que que é isso. aí. É muito bom. Muda tudo, mas é muito bom. Ai, Tu que já legal. tem experiência da mana mais nova, né? Sim, aham. Já Já tinha ajuda. 18 quando ela chegou, então já peguei umas Já manhas pegou. ali. É verdade. Então tá, Lindy, olha só. Eu botei aqui no outro celular pra gente ir seguindo algumas coisas, né? Gostaria que tu te apresentasse, né? Como é que tu chegou nessa formação acadêmica? Por que que tu escolheu ir para essa área, né? No que tu tá Uhum. trabalhando agora, no ministério e tudo. Então, fica à vontade para te apresentar. Então tá bom. Oi, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Lindsay e eu sou de Curitiba. Eu sou musicoterapeuta, né? Sou formada em musicoterapia. E assim, a minha caminhada até chegar na musicoterapia, ela foi bem interessante. Eu primeiro tentei fazer psicologia, aí eu fiz um semestre, gostei muito, mas precisei parar. Aí eu fui para música. Daí eu fiz 1 ano e meio de música e precisei parar. Eu falei, meu Deus, eu preciso achar uma faculdade para eu terminar, senhor. E eu descobri a existência da musicoterapia nesse meio tempo, porque eu nem sabia que ela existia. Porque a musicoterapia é uma coisa meio nova, assim, né? Meio. Sim. Não é tão conhecida, vamos dizer assim. Tá É, dando mas pra eu ouvir acho bem? que é um pouco recente, tá? Tu tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo Tô. super bem. Ah, então tá ótimo. Eu Que eu aqui começo a em falar Porto assim. Alegre não tinha, Uhum, não tem faculdade de musicoterapia, né? Tem, uhum, há pouco tempo surgiu um curso EAD de uhum, pós-graduação, que eu até dei sim. uma olhada, assim, mas a gente não tem aqui em Porto Alegre, por exemplo, curso de faculdade, né? Então é Uhum. uma coisa bem nova, assim. No Brasil é bem nova e não tem em todos os lugares, assim. Mas aqui em Curitiba eu descobri ela, assim, tipo, ela quase caiu no meu colo. Porque tem uma faculdade aqui em Curitiba que antes chamava Faculdade de Artes do Paraná. Agora mudou Uhum, de nome, virou Unespar, enfim, uma faculdade estadual. E aí eu tava lá olhando, porque tem alguns amigos que gostam, né? A gente gosta da área da música, da área da arte, né? Dança. Tava lá olhando e quando eu vi musicoterapia, eu fiquei assim, chocada. Porque juntava as duas coisas que eu tinha começado a estudar, a sim, psicologia e a música. Então eu fiquei assim bem chocada, mas já me interessei, me inscrevi, era uma faculdade estadual, então é grátis, né? sim. E aí eu me inscrevi. Aí tem um testemunho que eu vou contar bem rapidinho, porque foi meio milagroso assim a minha entrada lá. Eu me inscrevi para o vestibular e fui chamada para ser madrinha num casamento. Quando eu olhei no calendário,
O casamento era sábado à noite no Rio de Janeiro e o vestibular era Nossa, domingo de manhã em Curitiba. Aí eu falei, não, vai dar tudo certo, vamos lá, né? Aí eu corri e fui fazer o vestibular, não, fui pro ser madrinha e eu terminei assim a cerimônia, a gente foi voando pro aeroporto e cheguei lá e perdi o voo. ai, Aí eu perdi o vestibular. Mas por que que eu falo que é milagre? Porque aí eu cheguei em Curitiba meio chateada, né? Porque perdi o vestibular. Mas demorou uma semana mais ou menos. Teve uma fraude, teve um problema na parte da segurança lá. E eles precisaram refazer o vestibular. ai, glória a Deus. Aí eu fiz, passei, fiz a segunda fase, que daí tinha que tocar, cantar. Passei também e entrei. Então chegamos na nossa formação. Toda uma aventura, né? Sim, Mas essa aí. parte da musicoterapia, eles pediam a parte prática, né? Porque Uhum, aqui, pelo menos em Porto Alegre, eles pedem a parte prática na faculdade na federal, né? Onde eu uhum, fiz, mas tem particular que não pede, né? Que tu pode saber bem pouca coisa, assim. Então, uhum, a musicoterapia eu achei que tu não precisasse saber, mas precisa então ter um pequeno conhecimento sobre música pré, sim. né? E ela varia, assim, aqui, no ano que eu entrei, a música, a segunda fase lá, que é essa fase que tinha que tocar e cantar, ela era obrigatória. Então, assim, se 6 pessoas passassem nessa fase, o curso começava só com 6 pessoas. Aí, Uhum. depois, eles mudaram e colocaram como classificatória só essa segunda fase. Então, digamos que excedeu o número de 30 vagas, aí os outros saíam fora. Aham, Então vai mudando, assim, esse ano eu nem sei como tá, na verdade, mas eu sei que precisa fazer essa prova específica, assim, sabe? sim. Mas é legal, porque assim, a gente tem muita coisa para aprender na musicoterapia em relação a conteúdo, assim, porque a parte de saúde, a parte da psicologia, é um monte de coisas que juntam Aham, na música, né? Então, se sim. você não tem Sim. base nenhuma, é um conhecimento a mais que você tem que ter antes, assim. Uhum. Meio fica meio, sabe, penoso, assim, você tem que estar lá começando a aprender violão e ao mesmo tempo vendo aquele negócio de cérebro, tipo, Sim. né? Então é bom ter um conhecimento pré, assim, para entrar. Mas é bem legal. Então, foi assim, eu tô olhando aqui também o meu, meu script. Então é aí que eu cheguei lá, na musicoterapia. E Aham. eu entrei em 2013, aí 2016, 17 foi minha formatura. Então, foram 4 aninhos aí, uma faculdade normal, né, no sentido de período, Sim. assim, 4 anos. Eu tenho E, vontade de fazer essa parte de uhum, musicoterapia, porque eu tenho a pedagogia e a música. E acho que, aham, né, ai, bem agrega, é uma auxiliar essa delícia. parte, né? Uhum, é uma delícia, agrega bastante. E daí, tá, essa é a parte, então, da formação, né? Da formação. E aí, ministerial, a gente serve lá na igreja, né, no que precisar, né? Mas, Pau para toda obra. mas mais especificamente agora a gente está servindo na Rede Branca, nos GCs, né? Nos grupos pequenos, e também no louvor, né? No louvor já faz uns 15 anos, mais ou menos, que a gente serve junto. E eu já toco quando precisa, mas normalmente cantando, né? Uhum. E E daí, e agora, né? Ano passado, aí a gente foi consagrado a pastor. Aí eu tô me acostumando com essa parte ainda, porque é tudo muito novo. É, eu acho que Mas, esse é um ministério bastante interessante, mas bem pesado, né? Em é. algumas partes, assim, tu tem que ser muito cauteloso, muito paciencioso, né? E aí Uhum. acho toca muito na gente, né? Eu sou uma pessoa que eu tô aprendendo a ser paciente, né? Então, para mim, acho que seria um ministério bem, bem difícil. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Então, E a gente vai descobrindo assim, tá bom, então se eu sou pastora, que tipo de pastora que eu sou agora? Que eu não sei ainda, né? Mas Jesus foi contando pra gente aos poucos o que que é o plano dele. amém, amém. Então tá. Então aí na pouco tempo então como pastorado, mas já na área da música, na musicoterapia já há um tempinho, né? Uhum. Aí eu não sei, eu também não sei muito bem o que que é musicoterapia, então se tu pudesse falar para o pessoal assim, a gente entende que é uma área da psicologia ligada à música, né? Eu imagino que seja mais ou menos isso.
Mas ela trabalha exatamente o quê? Né? Ela é para ser tipo uma psicologia mesmo, trabalhar sentimentos, emoções. Ela trabalha mais na área cerebral. O que que ela, né? Onde é que ela atua, assim? Ah, ela é uma viagem, vou contar para você. Eu brinco que quando eu estava procurando, pesquisando, eu falava, gente, mas ninguém me explica exatamente o que é musicoterapia. Todo mundo fica falando, ah, é muito legal, não sei o quê, mas me ajude. Mas então eu sou uma pessoa não tanto da teoria, mas da prática, tá? Então talvez, se tiver algum musicoterapeuta por aí, vai falar assim, ah, Pode não usou o ajudar. termo correto, mas assim, né? Eu vou tentar ser mais prática. Então, eu trabalho na musicoterapia com alguns públicos específicos, tá? Eu trabalho com uma pessoa especial, eu trabalho com idosos e eu trabalho com crianças. Então, é bastante, mas mesmo assim ainda é só um recortezinho, né, de Sim. todo o povo que pode ser atendido na musicoterapia. Eu tenho colega que trabalha na musicoterapia ocupacional, tenho colega que trabalha na musicoterapia mais essa parte do sentimento mesmo. Eu falo que é da pessoa que não tem nenhum diagnóstico ou assim que está com ansiedade, algumas coisas que são mais comuns. Pressão, outras coisas. E o meu trabalho é mais com a pessoa, ou a criança, o idoso, ou a pessoa que tem alguma deficiência. Esse é o meu público principal. Então, eu já trabalhei com autista, com deficiência intelectual severa, leve, paralisia cerebral, Down, tudo que é nomezinho que a gente já escutou, eu já, eu já trabalhei. E assim, o meu trabalho, então, ele não é de prevenção, porque essas pessoas já vêm com um diagnóstico para mim, né? Mas eu estimulo o que elas têm de potencialidade. Por exemplo, os meus vovozinhos fofuchos. Eles são muito queridos, muito fofos, mas a maioria deles está perdendo a memória. Então, eu na musicoterapia estimulo bastante a memória deles. Uhum. Então, eu uso a música, eu canto até um pedacinho. Eles gostam de umas músicas antigas, bem engraçadinhas, né? Que Uhum. beijinho doce. Como é que é mesmo aquela parte, vovozinho? Daí, eles respondem, que ela tem. Vamos supor assim, né? Eles gostam de umas músicas muito engraçadinhas. Então, tem isso da memória. Eu também estimulo bastante a parte motora, porque os vovozinhos estão também, às vezes, perdendo, sabe? Eu trabalho em lar. Então, ali eles acabam, assim, entre aspas, perdendo. Não que perdem mais, mas a maioria ela já está um pouquinho mais debilitado, sabe? Então, às vezes Uhum. já está na cadeira de rodas, já está com dificuldade para andar. Até consegue andar, mas se for com muito apoio, muita ajuda. Então, eu faço o quê? Música que bate a mão, que bate o pé, que estimule esses movimentos, essas coisas que estavam lá meio paradinhas, sabe? Uhum. Então, eu puxo, a gente brinca assim, que a gente puxa o que eles têm para eles não acharem que não precisa mais ter. Tem uma outra coisa também que eu vou falar dos idosos agora, que é a autonomia. Então, eles vão perdendo autonomia com o tempo ali. Especialmente os meus, que são todos ali ao redor de 90 e muitos, 90 e muitos anos. Então, eles Sim. perdem bastante. Mas tem coisas que eles podem escolher. Igual eu sempre pergunto, qual música você quer que eu cante para você? E às vezes, você que sabe. Não, eu sei qual que eu quero para mim, mas qual que você mais gosta? Então, essa Uhum. coisa de poder escolher também, eu trabalho bastante com os idosos. Então, com os É, idosos, fica por aí. por eles estarem no lar, né? Muitas vezes eles têm a assistência, então eles passam a não precisar fazer, né? Aham, Eu tenho, por bem isso. exemplo, eu tenho a avó, mora aqui com a mãe, né? A Uhum. avó tem 72, mas ela faz tudo e mais um pouco, né? Às vezes ela para. Quando ela morava no apartamento, lá perto da gente, a gente chegava assim de manhã, num dia ela tava lavando as paredes, sabe? Então, Sim, tipo, não, espera um pouquinho, tu tem que ser um pouquinho mais calma, tranquila, moça. de dor, e não sei o quê. Então tem esses dois lados, né? Talvez por eles Sim. terem quem passa os cuidadores, né? Enfermeiros, Uhum. eles não precisam, né? Então eles estão entrando, e aí também debilita, né? Se a memória Acaba já tá perdendo debilitada. daí, né, alguma coisinha ali. É. Daí na terapia a gente puxa um pouco disso para fora também. Então, assim, falando dos vovozinhos, seria mais ou menos isso. Agora eu vou para o meu outro público, que é as crianças especiais, tá? Que é não sei se é a maior parte, porque hoje eu estou bem dividida, assim, metade é idosos, metade é criança especial. Mas assim,
por exemplo, os autistas, eles têm uma dificuldade normalmente na comunicação. Uhum. E também na expressão, né? Ele se expressar o que que ele gosta, o que que ele quer, né? Às vezes o único recurso que eles encontram, às vezes, é ali uma birra, né? Às vezes é um choro, alguma coisa assim. Às vezes até puxar o nosso cabelo, dependendo do, né? Na escola a gente vê isso acontecer mais. É, Mas bastante. assim, aí na música a gente tenta ter um termozinho assim, técnico, que é abrir canais de comunicação, que é uma coisa que a gente sempre tenta fazer com o autista, né? E na Sim. musicoterapia a gente faz isso ali, encontra um objeto que ele curta muito, porque o autista sempre tem o seu super foco, Aham. né? E a gente encontra um instrumento ou uma música que ele goste muito, e através daquela música a gente vai abrindo a comunicação. Ah, Sim. você quer música de novo? Você quer com esse instrumento? Você quer sem? Ou às vezes ele se perdeu ali, né? Tem aquele momento que ele, tipo, Uhum. desconecta Do do nosso mundo. mundo. Sim. E aí a gente entra com aquilo que ele gosta, ou entra com um som que chame a atenção para trazer eles de volta, sabe? Então, assim, eu descobri por que que eu nunca encontrava o que que é musicoterapia. Porque ela vai caminhando por vários caminhos. E tem Sim. uma definição legal que fala assim, que a musicoterapia, ela usa a música e os seus elementos, ritmo, letra, melodia e tudo mais, para desenvolver, estimular o potencial que a pessoa tem. Então, Uhum. tipo, né, aquele autista, ele tem como se comunicar, não é o jeito comum. Então, a gente vai Uhum. caçar onde é que tá aquilo e usar a música como meio para isso. Eu tinha Sim. uma idosa maravilhosa, que ela tinha afasia. Ela teve um acidente, bateu a cabeça e lesionou a área do cérebro da fala. Então, Uhum. ela falava algumas sílabas, assim, bi, ba, ma, sabe? Coisa bem, Tipo o Bernardo. bem bebezinha, Dois anos, assim. tá? Sílabas finais ou Só as iniciais sílaba. das palavras. Isso, desse jeito. Só que aí, o que que acontece? A música, você usa o outro parte do cérebro para Sim. cantar, para fazer música. Comunicar. Aham, que não é essa específica da fala. Aí a Uhum. gente fazia assim, olha que técnica louca, mas super funcionava. A gente pegava assim alguma música que ela gostava e colocava tipo, bom dia, como você está, dentro daquela música. Uhum. Então ela conseguia cantando fazer aquela informação chegar. Porque quando Ah, ela que estava legal. só falando, saía só o biba, biba, biba. Mas quando Uhum. ela estava cantando, que era pelo outro ladinho do cérebro, ela Uhum. conseguia chegar nessa comunicação. Então Ah, é que interessante. bem legal. Então por isso Uhum. que a gente não acha a resposta tão fechada, porque ela é muito Sim. Muito abertinha. amplo. Aham. Ah, e também, só mais uma. Só mais um exemplinho. A parte da lesão física, né? Uhum. Algumas vezes a criança chega para mim e ela vai no físio, o físio é uma benção, vai na TO, que é uma benção, na fono, que é uma benção. Só que ela tá meio cansada, sabe? Porque, Uhum. vai só, vamos supor, estica e solta a perna, né? É um Sim. movimento repetitivo, alguma coisa que ela já tá cansada, porque normalmente ela faz há muitos anos isso, porque já é né, uma coisa que ela já tem desde Aqui, criança. rotina dela, sim. Então ela já tá meio cansada. Aí na música, a gente pode fazer, às vezes, o mesmo movimento dentro de uma canção. Aí Sim. eu chamo de terapia complementar. Porque, por exemplo, ela não pode deixar de fazer a físio, Sim. entendeu? Mas a música pode dar um outro significado para aquele movimento Pra e que... ela curtir mais, entendeu? Uhum. Então isso ajuda, tipo, aquela moça que não falava, ela precisava da fono e da música para A música. ajudar. Então, assim, uma terapia que é complementar. Ela não é, como é que é o nome daquela outra terapia que o pessoal chama? Terapia, as chinesas normalmente eles chamam de terapia. Tem um nome que é tipo substitui. Ela não é Uhum. uma terapia que substitui a outra, entendeu? Mas ela complementa. Sim. Mais ou menos isso. Ah, é muito legal, é uma área pouca gente conhece, né? Eu digo, Uhum, eu imagino várias coisas, mas agora ouvindo quem trabalha com isso, né, é bem diferente do que eu imaginava, assim, né? é É, bem é louco. uma área muito legal. Bem legal E, mesmo. né, bom, tu já falou um pouquinho aqui como é que ela funciona, né? Então ela funciona de várias formas, né? Uhum. É, e quais seriam os benefícios? Assim, claro, a gente está vendo aí, né? A pessoa não conseguia falar e fala, mas existe alguma coisa científica, assim, que pessoas que estavam em depressão melhoraram?
né? Uhum. Pessoas que com ansiedade conseguiram, né? É, Isso, ó. O da tratar a minha sua esquerda, ansiedade através da qual música. era a Tipo, canta palavra que eu aquela tava. música, tipo, não seria essa palavra, mas tipo um mantra, né? De aprender com a música, que tem gente que faz, né? Preciso respirar. Aí faz aquele negócio da respiração. Então, teria, Uhum. né, na música alguma coisa científica, assim, para trabalhar essas áreas, como, né, mais que a gente, assim, talvez esteja vivendo hoje, né? Depressão, ansiedade, essas coisas, assim, mais específicas Da parte emocional, né? da Tem parte sim. emocional. Então, tem sim. É, eles. Eu vou te contar mais um segredo da musicoterapia. Normalmente o pessoal pensa direto na musicoterapia, tipo, vai pegar uma música calminha e vai colocar para a pessoa sentir alguma coisa assim. E, na verdade, não tem uma música específica para se colocar, porque depende do gosto da pessoa. Sim. Porque, por exemplo, assim, vamos supor, eu gosto muito de Laura Sougueles, vamos supor. Uhum. E, e você gosta muito de, vamos pegar um exemplo assim aleatório, Cassiane. A Uhum. música que vai conseguir tocar no meu emocional positivamente vai ser mais a da Laura Sougueles que a da Cassiane. Ainda que a da Cassiane Claro. fale exatamente o que eu fale assim do que eu tô querendo, mas ela não me chama, entendeu? Não me cativa assim. Essa música, entre aspas, ela não me afeta tanto quanto a música que eu me Gosto. identifico, que eu gosto. Sim. Então, nessa área, assim, o pessoal faz um trabalho bem bonito. Às vezes, a pessoa com depressão chega com uma música, mas é uma Uhum. música super triste, às vezes, do que ela está vivendo. A gente tenta pôr outra e não vai ter muito efeito nela. Às vezes, para um Sim. momento rápido, alguma coisa, mas não vai ter muito efeito. Aí tem uma técnica legal que o pessoal refaz a letra da música, ou coloca um outro arranjo na música, uma Uhum. técnica de composição, recriação, não lembro bem certo qual que é a parte, mas uma dessas duas. Deve E ser recriação. aí, né, não é Seria recriação do. composição é compor, né? Fazer Eu acho que ter uma. Mas pode ser composição, talvez. Rearranjo, talvez, alguma coisa assim. Peraí que trancou aqui. Não sei se trancou aqui ou trancou aí. Aqui tá chovendo. Vamos lá, internet, ajuda aí. voltou! Ê! Voltou. Eu Tá. mudei aqui minha internet porque acho que ela tava meio que atrapalhando a gente, Aqui tá chovendo, então às vezes também dá uma caída assim, mas pelo menos né? tá mostrando tudo bem. Então tá. Então, aí você tira o significado triste daquela música, às vezes lembra um outro momento que você estava bem, que não sei o que lá, e traz para a música, sabe? Então aquela música tem um outro significado e junto, paralelo com o trabalho do psicólogo, aí ela pode ajudar bastante nessa parte, sabe? Eu tenho Uhum. meu testemunho de crente, de quando eu tive a crise, né? Não sei bem o nome, se foi de ansiedade, do que foi, mas acho que você lembra aquele período que eu fiquei com dificuldade de me alimentar e tal. E Sim, assim, a música eu brinquei da Laura, né? Mas eu sempre lembro dela porque me ajudou bastante, assim, naquele tempo, porque ela me levava, sim. né, primeiro para Jesus, né? Que é o principal na nossa vida. E ela trazia, assim, um lugar de descanso. Então, trazia pra minha memória que estava tudo bem, que eu estava num lugar de descanso, que eu podia ficar tranquila. Então, assim, aquela letra com aquela melodia, com tudo aquilo, me acalmava. A gente não Uhum. fala que é uma automusicoterapia, porque não tem ninguém para fazer a intervenção de me mandar mudar o Sim. tipo, nada. Mas só que já me traz o benefício de conseguir me acalmar, de conseguir colocar a mente no lugar, entendeu? Uhum. É Então bem é isso, aquilo que a palavra fala, né? De trazer à memória o que nos traz esperança, né? com De uma maneira certeza. musical, vamos dizer assim, Aham, né? sim. Mas trazer Igual a para gente falou até falar, do. né? Sim, igual a gente falou até do. A gente conversou pelo WhatsApp, né? Até do Davi, né? Quando ele estava E, tocando pro rei Saul, né? O rei Saul chamou o Davi justamente para fazer isso, para tocar na harpa lá as canções que acalmavam o rei. Na verdade, que ele tava, né? Ele falava que afastavam aquele espírito mal dele, né? E mal era dele, sim. uma forma aí de fazer isso que a gente está conversando, né? De usar a Sim. música para a gente se acalmar, para a gente Também respirar. através da libertação, né? A E música ali também foi.
espiritual, né? Que às vezes as pessoas acham, não, Totalmente. a música é tudo emocional. Não, a música também é espiritual, né? Com certeza. Até tem definição de musicoterapia que coloca que ela é física, emocional e espiritual. Então, realmente, assim, não É, só porque... Mas os teóricos, eles não estão falando da gente, assim, que acredita que tudo, né, tem a ver com o mundo sim, espiritual. Mas até para claro, eles dá para perceber que tem essa influência. essa Bem legal, influência. né? É, aí até a gente pode falar um pouquinho sobre. Até foi uma pergunta do Daniel, né? Que não tá aqui, então ele deixou escrito. Hum, Né, que ele queria saber, deixa eu só achar aqui. Que é a questão assim, né? Tem pessoas que falam assim, o que a gente escuta, né? As palavras, a melodia, o ritmo, tudo isso pode, pelo que a gente está vendo, pode influenciar no nosso modo de pensar e de agir, né? Então, até uhum, uma pergunta que o Dani fez assim, por exemplo, se eu escuto, vou dar um exemplo, tem gente que gosta de música, essas de sofrência, né? Que a gente chama de sofrência. Então, é porque ela me traiu, porque ela me traiu, porque ela tá com outro. Aí daqui a pouco tu já tá assim, será que minha mulher me traiu? Será que, sabe? sim, Será que meu marido tá me traindo? Então, isso é cientificamente comprovado, digamos assim, que a música nos toca, né? Ou uma coisa assim, não, porque tu é crente, então tu fala isso, né? Que eu pelo menos sempre falo assim, quando alguém me pergunta, mas por que tu não escuta isso? Bom, eu não escuto certas coisas, não porque eu não gosto, porque eu acho que é do diabo, ou coisa parecida, mas porque eu acho que não edifica a minha vida, né? uhum, Exatamente como se eu estava num momento que tu precisava ouvir algo que te trouxesse esperança, algo que te lembrasse do sim, Senhor, algo que te trouxesse paz. com Então tem coisas certeza. que eu não escuto, não porque eu acho que o cara é ruim ou que ele tá Uhum, errado, mas que não me edificam, né? E não sim, acuso ninguém que gosta de escutar coisas diferentes, né? aham, Mas claro. assim, eu escolho o que eu gosto de escutar, porque eu acho que vai me edificar ou não. E eu não sei, e acho que é a gente escuta, musicalmente falando, existe alguma coisa na área da musicoterapia que fale sobre isso? Uhum, então, tem sim. É, na verdade, tem assim técnicas específicas para isso e tem outras coisas que a gente percebe que não é, eu não conheço nenhum teórico que fale, mas que a gente percebe que é, por exemplo, tem uma técnica que é o DIM, que eles chamam que é imagens guiadas em música. Aí, como é Uhum. que a pessoa faz? Eles põem uma música, tem alguém que é a pessoa que conduz com as palavras, tipo, olha, agora você vai relaxar, agora você vai nananã, nananã. E aquela melodia, aquele som com essa condução leva a pessoa a um estado de relaxamento ou de reflexão ou o que ela precisa. Então, é um momento em que a palavra está conduzindo, junto com a música, mas está conduzindo. Outra coisa que é assim, você vê isso assim certinho. Quando você entra no mercado que toca aquelas músicas do mercado e fala compra porque aqui é mais barato, porque não sei lá, nananana. Eu brinquei, a gente vai sempre no mesmo mercado, a maioria das vezes. Esses dias eu entrei em outro mercado e comecei a cantar a música do mercado de lá. Porque, porque aquilo entra na sua cabeça e você, de uma certa forma, acredita. Tipo, claro, a gente sabe, não quer dizer que tudo aqui é mais barato. Mas, assim, aquilo que você tanto ouviu, de uma certa forma, você se sente mesmo à vontade para comprar ali um pouco mais seguro, porque talvez seja mais barato, entendeu? Sim, E assim, você. Não, mas Lindsay, você pensa, você sabe o que é o que não é. Sim, mas aquela música que toca o tempo todo te influenciou de uma certa forma. Foi leve? claro. Foi. Foi sutil? Foi, mas influenciou. Né? E também influencia no nosso ritmo, por exemplo, de ser muito acelerado ou ser muito calmo. Normalmente a gente gosta da música que vai no mesmo sentido, ou se a gente está querendo mudar, a gente coloca a música diferente. Tipo, eu tô muito acelerado, preciso calmar. Isso funciona também, eles usavam depois que da Segunda Guerra, que os soldados vinham todos naquela vibe de guerra, assim, e aí o único jeito que eles sabiam era, vou colocar uma música calma para eles se acalmarem. E daí só, Sim, e tipo, já funcionava no sentido de dar aquela baixada, entendeu? Não sim, né? que, Disciplina. não que o trauma tal fosse, mas já acalmava a adrenalina, o surto, alguma coisa assim. Uhum. Então, influencia, sim, influencia mesmo. Mas a gente precisa focar, principalmente assim, não deixar que essa música ruim, com a letra ruim, seja a nossa música preferida, porque aí vai Sim, influenciar mais ainda, claro. né?
Porque, igual eu te falei, se você escuta uma música, ela fala as coisas legais, mas eu não gosto, vai me influenciar um pouco. Mas se é a que eu gosto, vai me influenciar muito. Muito, sim. Então tem que ter É, esse cuidado. é bem aquilo que a palavra fala, né? Já falei até com o pastor Lucas, mas a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. Uhum. Então, se tu tirar da palavra de Deus e botar outra coisa, a fé não vai deixar de vir, né? Pelo menos eu Uhum. penso. Então, Sim, tudo sim, que a vai ser gente uma fé vai em outra escutando, a coisa, gente né? vai internalizando, né? Como tu disse, é sutil, foi aos pouquinhos. Tu foi, sei lá, 20 vezes no mercado até que internalizou, né? A música Aham. do mercado fica mais barata. Mas vai tomando conta da nossa mente e do nosso coração, né? E a gente, Sim. como cristão, a gente tem que olhar para esse lado, como tu falou, espiritual, ali como Davi fazia com Saul, né? Ele libertava Uhum. Saul daquele espírito mal. Então, quando a gente escuta coisas, acho que a gente tem que ser bem cri-cri, eu posso dizer assim, né? Não Aham. a gente escuta, não quer dizer, não posso escutar a música do mundo. Ah, pode. Só que tu tem que parar para analisar a letra que tu tá O ouvindo, que me o que convém e o que não convém, né? exatamente o que eu tô sentindo quando eu escuto aquela música. Tipo, Uhum. tem coisas que eu não gosto de escutar porque me deixam mal. Por exemplo, eu não gosto muito de heavy metal. Porque me Uhum. deixa muito pesada. Muito pesada. É Aham. sentimento, sabe? Né? Porque a Sim. letra é sentimentalmente, assim, meu coração fica Aham. pesado. Mas isso é pra mim. Pode ser que outra pessoa não se sinta desse jeito, né? Mas eu acho que Isso. é importante a gente, como cristão, analisar o que a gente escuta. Né? Porque a Uhum. gente tá vendo aí que a música influencia tanto pro lado bom como pro lado ruim, né? É, com certeza. E tem outra questão que eu vou só falar, mas é bem por cima, que é a questão física, porque a música são ondas, né? Ondas sonoras e o nosso corpo é água, né? Uma boa porcentagem é água. Então isso tem uma influência também no físico. Não é a área que eu trabalho, não é com que eu trabalho, mas tem gente da musicoterapia que vai bem, praticamente focar só nisso. Eu até brinco que eu não considero musicoterapia porque é basicamente vibração e o corpo, entendeu? E daí Sim. eu gosto da música, sabe? Desse conjunto do som, com melodia, com ritmo e tudo. Mas é uma coisa também de se pensar. Às vezes, se você ouve muito alto, vai fazer mal para o teu ouvido, né? Sim. Às vezes, tem algumas coisas que a gente às vezes não pensa. Usar muito fone no volume lá em cima, a gente gosta, mas a gente também tem que pensar na saúde, né? Tem tudo isso. Aham. Eu acho que essa parte, talvez, que tu falou aí, seja trabalhado bastante com o pessoal que é surdo, Aham, né? Porque bastante. a gente fez o curso de Libras, né? Aham, E aí a gente trabalha um pouco sobre, né, a fisiologia da surdez, né? uhum, Ah, não é só mudo, é só surdo, não necessariamente a pessoa é muda, tem, não né? Então, necessariamente. tudo isso. Aham, E aí trabalha um pouquinho da música nessa parte, né? E aí que eles escutam a música pela vibração. uhum, o Então, ritmo, eles sentem assim. isso, se use talvez para isso, talvez até para autistas, né? Seja um Aham, trabalho interessante de se usar, porque às vezes eles não querem ouvir, mas eles sentem, né? A gente isso, tem aham. alunos autistas, a gente acaba, às vezes, muitas vezes, não pode tocar nele, né? Tem que achar um outro jeito, assim, que se É, tocar nele, a criança surta, né? Então a aham. gente trabalha outra área, né, na pedagogia, mas trabalha com crianças assim. Então é uma área que talvez para surdos, autistas, pessoas que precisam assim dessa coisa de vibração, mas não do contato ou não escutam, né? Seja Aham. interessante. Às vezes, para eles, no trabalho de dessensibilizar também o autista, que às vezes ele é sensível a um som específico. Aí a gente Aham. vai com um som parecido, um som similar que ele aceita, a gente vai indo assim, também trabalhando com a questão da vibração no sentido de quão alto, quão forte é, né? Ou quão fraco, para ele dessensibilizar. Assim, é uma área muito interessante, né? Aí eu acho Uhum, que bem legal. das perguntas que a gente tinha combinado, eu acho que tu já falaste de quase todas. Eu não sei se alguém tem uma pergunta assim mais específica sobre o assunto, gostaria de saber, né? Uhum. Deixa eu dar uma A lida aqui Paty no disse nosso. que gosta de música alta. Eu também gosto É, de música alta. Quando a gente vai já fazer sou o faxina contrário. normalmente. Eu já sou o contrário, assim, quando eu vou, quando é o meu dia de tocar ali na igreja, eu já falo assim, gente, baixa o volume, né? Eu Eu gosto de acho que é ouvir a mal de prof. música, A pode gente ser, quer mais quer menos. uma coisa mais organizada, assim, mas é que eu sempre, eu gosto, assim, eu estou falando já na parte de ministrar, eu gosto de ouvir a música, todo mundo, claro, né? Mas eu gosto de ouvir a igreja. Uhum. Faz toda a Então, diferença.
se tiver, assim, muito alto, tu não escuta se as pessoas estão cantando, aí tu nem sabe se elas estão cantando, se não estão cantando, né? Que tu vê umas bocas A fechadas, umas bocas resposta, né? fechadas. Então, Não, isso eu no culto online agora tá um desafio, né? de tirar instrumento e, tipo assim, vamos cantar, só, sabe? Só adorar o Senhor. Porque às vezes fica aquela Uhum, coisa também, tipo, se a música estiver alta, então eu me solto. Se a música estiver baixa, então eu fico quietinha, uhum. sabe? E eu acho que a adoração não é só isso, né? Não é só o Não, volume não, da. imagina. Mas eu concordo ali, né? Pra limpar a casa, assim, música, às vezes até música, TV, alguma coisa, barulho, né? Às vezes é até É, barulho. Até pra estudar eu gosto de barulho. Porque daí eu me uhum, concentro. Tem gente que não pode com barulho, né? mas Então, eu falo que tem coisa que é de prof, porque assim, quando eu dou aula, a hora que eu chego em casa, às vezes o Henrique tá ouvindo música. E daí eu falo, menos, porque a gente ouviu tanto barulho, eu já cantei tanto com a criançada o dia inteiro, que aí, ai, chega. eu penso às vezes no carro, às vezes é tipo é o horário que eu tenho pra ouvir música no carro. Aí eu Uhum, nem quero ouvir música no carro porque eu quero silêncio total. então tem isso aí. Vai do momento, né, também, Vai do momento também, né? com certeza. Então tá, Olha lá. alguém tem alguma pergunta aí específica, gente? Que queira saber? Senão a gente fica Deixa alguém batendo papo aqui a tarde toda, que a gente adora. eu tentava a tarde toda. Mas a gente pode. Agora falta um minuto aqui pro meu timer, dos 40 minutos. Uhum, E uhum. a gente pode, né? Se quer cantar alguma coisa, falar, deixar alguma palavra, né? Se ninguém tiver uma pergunta específica, eu acho que tu foste bem clara, assim. Pra mim ficou bem claro o que é musicoterapia, ao mesmo tempo que não ficou, como tu disse, não são comentários. Mas me deixou com mais vontade de fazer, né? Eu dei uma olhada Uhum. uns 2, 3 anos atrás, mas eu ainda estava terminando a faculdade. Eu já estava numa pós-graduação, terminando a faculdade de criança pequena e mais uma criança não ia dar muito certo. Pensando em Então, outra faculdade. agora, sabe? Porque agora eles têm um polo em Porto Alegre, né? É Uhum. a EAD, mas é semipresencial que eles têm agora. Então, vou dar uma Uhum. olhadinha, porque me deixou com mais vontade ainda de fazer o curso, né? Sim, aí no Rio Grande do Sul, no estado, tem um moço que se chama André Brandalize, que ele é Aham, um top de musicoterapia. Não é da minha linha, né? Não é sabe, tem várias linhas, né? Não é bem da que eu sigo, mas ele é ótimo, sensacional, ele é muito bom. Então, de repente, pelo nome André Brandalize, vocês encontrem mais informações de musicoterapia no Rio Grande do Sul. Aí descobre onde é que tem, aham. sabe? Deixa eu pegar Ó, meu violão. só surgiu uma pergunta aqui, ó. A música clássica estimula no aprendizado? Então, ela pode estimular, sim, a parte de bebês, principalmente, Uhum, porque a música clássica é uma música complexa, né? Então, ela tem aham, várias linhas, tem um instrumento que está fazendo uma coisa aqui, outro fazendo outra ali. Na banda também, mas a banda é um pouquinho mais em bloco. Tá todo mundo no aham. Fá, todo mundo no Dó, no máximo uma inversãozinha ali, alguma coisa do acorde. Mas a Ah, sim, música clássica, ela é toda, tipo, muitas coisas acontecendo. ao mesmo Então, para o tempo. cérebro captar, ele faz um esforço que é essa parte que fala que estimula o aprendizado, Uhum. entendeu? Para a Ah, criança interessante. entender aquilo tudo que ela está ouvindo, aí ela faz uma força que estimula o aprendizado, vamos dizer assim. A Ah, que grosso legal. modo, né? Tô falando assim do jeito mais básico, porque os termos são muito esquisitos. Ah, sim. Sim, na música a gente aprende um pouquinho sobre isso também, mas não tanto para essa parte da psicologia, né? É muito Uhum. mais na parte da harmonia, né? A questão das harmonias, a questão da linha melódica e tal, mas não entra na parte psicológica, né? Que é uma outra área bem interessante. É, Ah, bem diferente. bem Mas é diferente. uma delícia, né? A gente que é da música, pira. Ama, é verdade. Música é muito bom, né? Acho que todo mundo, mesmo quem não seja da área da música, a música é uma coisa que, vamos dizer assim, 99% da população gosta, né? Tanto que tem um nome de diagnóstico de quem não gosta de música, que se chama amusia. E é bem isso que Ah, você falou, uma coisa de 1, alguma coisa por cento por da população cento. geral, porque é muito raro. Daí eu Sim. falo, para esses a musicoterapia não adianta, entre aspas, né? Porque não se relacionam. Mas 90 e tantos por cento são afetados. Vai dar certo. Então tá, então fica à vontade aí. Então, gente, eu queria dizer para vocês que foi muito legal. Eu gosto de falar da minha profissão. Eu
fico um pouco com vergonha, daí depois que eu começo a falar eu me solto. Mas, assim, uma coisa bem legal nessa profissão é que a gente pode, a gente se sente abençoando a vida das outras pessoas, assim. Mesmo que seja com qualquer público, né, independente do público que seja, eu me sinto abençoando a vida das pessoas. E não é só na musicoterapia que você pode fazer isso, né? As profs que estão aí, né? Eu tô vendo aqui a minha amiga maquiadora, cada um na sua profissão, né? Pode servir o reino, servir as pessoas, né? E Jesus, né? Deus amou o mundo, né? Jesus se entregou pelas pessoas. Então, quando a gente pode abençoar a vida das pessoas, às vezes suavizar um sofrimento, né? Às vezes trazer ali uma alegria pro dia é sempre uma bênção, né? Sempre gostoso. E a gente tem a satisfação de, assim, né? Tô sendo usado por Deus, né? É legal quando a gente enxerga isso na nossa profissão, tipo, nossa, eu tô sendo usado por Deus na minha profissão, numa coisa que é do meu dia a dia. E aí você não fica focando assim, um dia quando eu tiver um ministério, um dia quando tal coisa acontecer. Hoje, aonde você trabalha, onde você tá, a gente pode oferecer esse colinho de Jesus, né? Com o que a gente faz. Então, eu vou cantar a música que você já sabe, que eu já falei dela, que é Em Teus Braços, porque ela tem isso, assim, né? Esse tempo meio confuso, a gente meio apreensivo, bem incerto quando que vai voltar as coisas, quando não vai voltar. E a gente sabe que a gente tem Jesus. E Ele é a nossa esperança, né? E nele a gente pode ficar tranquilo, porque, assim, Ele está muito além do que toda essa situação. Ele é soberano do que tudo isso, né? E eu imagino Ele olhando pra gente assim, calma, filho, tá tudo sob controle, logo vai passar, logo vem outra fase. Então, vamos vencer essa, fica firme, né? E principalmente não deixar as mentiras virem no nosso coração, né? Porque às vezes vem mentira, medo, você não vai conseguir e tal. E isso faz mal para a nossa vida espiritual e até para o nosso físico, né? Às vezes a gente adoece por conta dessas coisas, né, Bê? Então, isso, o colinho de Jesus é sempre o melhor lugar. É verdade. E eu li um texto essa semana que falava assim, que a plenitude de Deus estava em Jesus. E o desejo de Jesus é que a gente fosse um com Ele. Então, a gente tem essa plenitude quando a gente está se relacionando, né? Amém, Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua presença, Senhor. Obrigado, Deus, porque nós temos no Senhor a nossa esperança, nós temos no Senhor a nossa força, e nós podemos, Pai, avançar, crescer e viver, Senhor Deus, de uma forma abundante, de uma forma tremenda, mesmo quando passamos pelo vale, porque nós estamos contigo, Pai, porque nós temos o Senhor. Eu quero, Pai, nesse momento abençoar, Senhor Deus, cada um que está assistindo essa live. Eu quero abençoar, Senhor Deus, a vida da Vera, Senhor Deus, da Aimee, do Bernardo, Pai, o marido dela, Senhor Deus. Eu abençoo essa família, Pai, abençoo essa igreja. Cada um, Pai, do Na Real de Porto Alegre, Pai, que o Senhor esteja vindo realmente com a Tua presença, Pai, manifestando seus sinais, Pai, manifestando, Pai, o Teu sobrenatural em cada casa, em cada lar, Senhor, que nós possamos, Pai, descobrir um lugar mais profundo em Ti nesse tempo de isolamento, nesse tempo que nós possamos, Pai, crescer, nos aprofundar no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Imagina, amigo. Foi uma alegria. É verdade. Às vezes a gente pensa assim, eu digo por mim, né? Retiro, aquela coisa de retiro de todo mundo junto, né? É longe, tem dinheiro, não sei o quê, mas quando a gente não pode estar junto, bate uma saudade. Nossa, nem fale. Agora faz um tempo que a gente está sem se encontrar, né? Sem os retiros gerais. Então a gente se vê assim, né? Fala, né? Se vê pelo computador, né? Mas quando a gente não pode estar junto, é uma coisa impressionante, né? A gente não dá valor para quando a gente está junto, né? Bate uma saudade. É verdade. Eu também estou pela tua participação, por abrir aí o teu horário para nós, né? Imagine. A mãe te mandou um abraço e um beijo. Ela não pôde escutar, hoje ela está na rua, mas ela disse que vai olhar depois
e te mandou um Ai, que beijinho. linda. Tá? Beijo Teu pra pai, pastora mãe. maravilhosa, que eu sou fã dela, desde que eu era pequenininha. Para os pastores aí também. Ó, aqui meu coisa, falta 10 minutinhos aí pra gente acabar. Aham. Então, que Deus abençoe vocês aí também em Curitiba, né? Esse ministério novo que vocês estão abrindo aí, né? Abrindo, Amém. digo, a vida de vocês, né? Sim. Esse pastorado, que o Senhor dê graça, né? Em todo tempo. Eu acho que é Amém. muita oração, né? Muito jejum, muita busca. Que o Senhor te Sim. abençoe aí no teu trabalho de musicoterapeuta, que não só alcance as vidas emocionalmente, psicologicamente, mas espiritualmente, né? Possa Amém. libertar crianças, talvez até mesmo trazer cura sobre a vida delas, né? Amém. Eu Através creio. da música, né? E Amém. também os velhinhos, todas as pessoas que, né, que encontram contigo, que vejam a graça do Senhor que tem sobre ti. Amém? Amém, amém. Vocês também, Vera, eu amo muito vocês, eu amo muito essa família, tua mana, tua mãe, teu pai, os babies aí, vocês são uma bênção mesmo. E esses dias eu vi o teu pai, daí eu falei, nossa, faz um tempão que eu não vejo as meninas, né? Foi um negócio da Coab que teve aqui. Da Aí paz. eu falei, que saudade daquele povo, gente. Ainda bem que tem internet pra gente matar a saudade. É verdade. E o tempo passa e passa muito rápido, né? Acho que a última vez que a gente se viu, o Bernardo tinha um mesinho? É, 2, 3 mesinhos? Eu recém-nascido. acho que ele era Aham, pequenininho, né? E aham. agora vai ter 2 anos, então o tempo passa muito rápido. E a minha ainda tava andando daquele jeitinho, assim, ó. É muito rápido, o tempo passa muito rápido. Sim, Tá, mas obrigada graças pela tua a Deus. participação. Ai, Amamos lindo. vocês aí, manda um beijo pro pessoal de Curitiba. Pode deixar. Beijão pra vocês aí também de boa. A gente ama vocês, tá com saudade, tá bom? E Deus abençoe. Boa semana pra todo mundo. Para vocês também. Tchau, tchau. Beijinho. Beijo. Tchau. Tchau. Então tá, pessoal. Aí mais um Resenha na Real. Esperamos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe aí o resto da semana de vocês, que eu não vou estar na próxima resenha, mas que Deus possa abençoar cada um. Tá bom, gente? Até. Tchau, tchau.